tudo bem? Então vamos lá, dando início às nossas aulas da semana, né? Essa semana a gente já começa, pelo menos aqui nas aulas gravadas, a gente já começa o nosso segundo capítulo. E lá no nosso segundo capítulo, a gente tem como gênero textual notícia, né? Então, nessa aula de hoje, a prof vai falar um pouquinho sobre textos jornalísticos, né? Sobre quais elementos, sobre qual tipo de linguagem utilizar, para que daí nas próximas aulas a gente consiga compreender com um pouquinho mais de facilidade, tá? Então, nas aulas anteriores a gente viu lá HQ, né? Em outros momentos a gente viu capa de revista, a gente viu folder, né? E agora chegou a hora da gente ver notícias, tá? Então, essa é a linha de raciocínio. Acompanhe o compartilhamento com a prof. Então, assim, ó, todas as vezes que a gente falar, né, de notícia, a gente precisa lembrar, né, que notícia é um texto jornalístico, tem essa função, né? Então, nós vamos trabalhar aqui com textos jornalísticos, né? Então, assim, toda vez que a gente fala de textos jornalísticos, né, são aqueles textos que são vinculados pelos jornais, revistas, rádio, televisão, né? Então, ou seja, o veículo de comunicação que nós temos e que traz para a gente essas notícias, essas reportagens, né, são esses que a prof acabou de comentar. E qual que é o intuito de uma notícia, gente? É expor uma informação ao leitor, né? Então, o intuito é de comunicar que algo tenha acontecido. Toda vez que a gente falar de notícia, a gente vai falar de algo que é mais atual, né? Acabou de acontecer, passou no Jornal Nacional. Acabou de acontecer, passou no Jornal da Globo. Ou acabou de acontecer, passou, sei lá, no jornal de uma TV a cabo, por exemplo. Ou não, acabou de acontecer, eu vi no site de notícias, né? Ou eu vi no jornal impresso, na Gazeta do Povo, por exemplo, né? Então, ele vai ter essa função, né? Ele vai trazer uma informação, ele vai trazer uma notícia para o leitor, né? Então, assim, aí quando a gente fala de textos jornalísticos, né, gêneros jornalísticos de um modo geral, nós temos vários, né? A gente tem lá o editorial, a notícia, a reportagem, a entrevista, né, os textos publicitários, entre outros. Nesse momento, agora, né, vocês, pessoalzinho do sexto ano, a gente vai verificar a notícia, né, que é o que tem a ver com fato atual, né? Então, assim, quando a gente fala de notícia, quando a gente fala de linguagem jornalística, né, elas têm lá um tipo de linguagem a ser seguida, né? Então, geralmente a linguagem jornalística é em prosa, né? Deve ser clara, deve ser simples, né? Tem que ser bastante objetiva, né, gente? E ela tem que ser imparcial. Ela não tem opinião de ninguém. Ela está só relatando os fatos, o que aconteceu, né? Essa é a linha de raciocínio. Ou seja, ela precisa ser objetiva, né? E expor para o leitor aquelas informações que são mais importantes. Aquilo que foi mais importante diante do que aconteceu vai ser o que vai ser apresentado ao leitor. Por isso que ela precisa ser de maneira clara, né? De maneira bastante objetiva, de maneira simples, para que todo leitor consiga ler e compreender os fatos que ocorreram. Tá, gente? Então, ó, o jornalista possui a função, né, de traduzir, né, de transmitir a informação para o público em geral, né, utilizando o método de desenvolvimento textual baseado em critérios básicos ao responder às perguntas. Então, isso que a prof está falando, teoricamente, também daquele jornal, né, que a gente assiste na televisão, né? Então, a função dele é informar o leitor, é traduzir para o leitor, para o telespectador, aquela notícia, né, aquilo que aconteceu. Tá? Então, isso, de um modo geral, acontece na linguagem jornalística, né? Claro que o nosso foco maior agora vai ser na notícia. Então, quando a gente fala de notícia, nós precisamos responder essas perguntinhas aqui, ó, que nas aulas posteriores, né, a prof vai mostrar para vocês essas perguntinhas dentro de uma notícia já, que vai ficar mais tranquilo para vocês compreenderem. Então, essas perguntinhas, teoricamente, vão nortear, né, vão me dar o sentido do que foi que aconteceu, né? Vai trazer a informação para mim da melhor maneira possível. Então, o quê? O que aconteceu, né? Quem participou da ação, né? Dos fatos, quem viu, né? Quando que aconteceu? Foi em janeiro, fevereiro, foi março, foi ontem, foi semana passada, foi dia 15? Quando, né? Onde? Local. Colombo, Pinhais, Curitiba, Paraná. Onde aconteceu, né? Como que aconteceu? Essa notícia. A gente vai passar uma notícia de, sei lá, de arrecadação de agasalhos para fazer uma campanha de agasalhos para as pessoas que não têm, por exemplo, né? Então, como que vai ser essa campanha, né? O leitor vai ter que fazer, né? Qual que vai ser a influência? Então, a notícia vai trazer o quê, né? Uma campanha para arrecadação de agasalho. Quem está participando? A população, de um modo geral, ou uma entidade, ou um órgão
relacionado ao governo, né? Quem, né? Quando? Ah, essa campanha vai acontecer entre junho e julho, por exemplo. Onde? Ah, nas cidades do sul do país, né? Por exemplo. Como? Ah, será distribuído algumas caixas, né, em mercados, em rede, né, de lojas, que farão essa arrecadação, né? E por quê? Para que a gente consiga ajudar aqueles que não têm, né? Então, essa é a linha de raciocínio, né? É a gente pensar em responder todas essas perguntas dentro da nossa notícia, né? Então, essa é a linha de raciocínio. Depois, quando a gente fala de notícia e quando a gente fala de qualquer outro gênero textual, né, nós precisamos lembrar que notícia também tem uma estrutura. Quando vocês viram com a prof lá no comecinho do ano, né, vocês viram lá a capa de revista, vocês viram lá que capa de revista tinha chamada principal, as chamadas secundárias que iam na lateral, a imagem principal, né? Vocês viam depois a imagem secundária, se fosse o caso, né? Então, a gente tem essa estrutura. Ah, professora, a gente vai falar da fábula. Então, a fábula, como funciona uma fábula, né? Eu vou ter lá um texto protagonizado por animais, vai ter sempre uma moral da história, vai trazer sempre um ensinamento. Ah, não, professora, vamos ver então um poema. O que tem num poema? Eu vou ter os versos, as estrofes, né? Então, todo gênero textual, ele tem uma estrutura, né? Ele tem uma maneira para que essa estrutura, gente? Para que a gente consiga identificar qual é o gênero textual que está sendo abordado, né? No caso da notícia, não é diferente. A notícia, vocês vão ter lá o título, né? Título da notícia, a manchete ou a chamada principal, né? O título vai vir sempre em destaque, né? E vai estar sempre lá no início da notícia. Depois a gente tem título auxiliar. Gente, título auxiliar, linha fina ou subtítulo é a mesma coisa, tá? Então, é a mesma coisa, a mesma linha de raciocínio. Depois a gente tem slide, né? O que é slide? Slide vai ser um primeiro parágrafo que vai vir embaixo do subtítulo e que vai ter o intuito de convencer o leitor, né? De já trazer um pouco das informações para o leitor, né? Convencer o leitor a fazer a leitura da notícia na íntegra, né? Então, chamar a atenção do leitor, já expor as primeiras informações ao leitor, né? Então, ele já vem à frente para poder trazer ali um pouquinho do que será dito naquela notícia para o leitor, né? E aí depois, né, passando do slide, tudo que vier depois é o que a gente chama de corpo da notícia, tá, gente? Então, eu vou ter sempre essa estrutura: título auxiliar, slide e o corpo da notícia. O slide, pessoal, geralmente ele vem no primeiro parágrafo, tá? Pode ser que aconteça algum caso, outro dele vir em outros, né? Vem no segundo parágrafo, por exemplo. Mas na grande maioria das vezes ele vem no primeiro parágrafo, beleza? Então, assim, ó, essa parte aqui que a gente fala um pouquinho sobre a pirâmide invertida, se eu não me engano, na apostila de vocês não tem, mas nas nossas aulas do Zoom, a prof vai relembrar isso com vocês. Então, pirâmide invertida é a gente pensar desta maneira aqui, pessoal, ó. É a gente pensar na notícia sendo apresentada pelo grau de prioridade, por aquilo que é mais importante. Então, eu tenho lá o título, o subtítulo, depois disso eu já tenho o slide, que é o que vai trazer as principais informações, né? Então, aqui está escrito em inglês, tá, pessoal? Mas na apostila de vocês vão poder verificar em português, que é LIDE, tá? Slide. Então, partindo desse pressuposto, eu tenho lá o slide como, né, principal informação. Depois eu tenho o primeiro parágrafo, que vai trazer um pouquinho mais de informação da minha notícia. Segundo, terceiro parágrafo, que vai fazer parte do corpo da minha notícia, mas que já não será tão importante assim, digamos, né, desta maneira. O slide vai ser o parágrafo mais importante. Por isso, uma pirâmide invertida, que ele vai do maior para o menor, tá? É essa a linha de raciocínio. Então, a gente vai ali pelo grau de importância, digamos assim. Beleza, pessoal? Então é isso, né? Na próxima aulinha da prof, a prof pegou uma notícia, fez a separação de cada componente, né? De cada elemento ali certinho e explicou para vocês a separação já dentro de uma notícia, que eu acho que vai ficar um pouquinho mais tranquilo. Beleza? Nas nossas próximas aulas nós teremos aí várias notícias para a gente poder analisar, né? Para a gente poder trabalhar no nosso segundo capítulo da apostila de vocês. Mas é um conteúdo bem tranquilo, galerinha. Ok? Um abraço para vocês e até a nossa próxima aula.